Senhoras, senhores e outros, hoje vamos falar sobre a Red Velvet, sem dúvida um dos grupos mais famosos e bem-sucedidos da chamada terceira geração do K-pop, onde ao lado de outros nomes gigantes como Blackpink, Twice e Momoland, contribuíram muito para popularizar a estética de grupos femininos nesse gênero musical. E mesmo se elas não forem mais uma das protagonistas da nova geração em atividade, que daí puxa outras entidades como New Jeans, aespa e IVE, ainda assim acredito que elas contam com bastante carinho e admiração das comunidades em geral. Mas falando mais especificamente sobre esse grupo, é bem evidente que um dos fatores que mais destacou a Red Velvet de suas outras colegas foi uma dinâmica simples, mas interessante, onde os grandes trabalhos seriam divididos em dois campos sonoros representados pelo próprio nome do coletivo. Ou seja, elas teriam o lado Red, que apresenta sons mais animados e energéticos próximos ao electropop e pop dançante de modo em geral, e o lado Velvet mais focado em estilos sérios como R&B. E eu sei que para pessoas sem contato nenhum com os trabalhos delas, isso pode soar bem bobinho, mas curiosamente essa ideia se provou muito bem eficiente para a carreira do grupo. Desde sua estreia oficial na época de 2014-2015, elas conseguiram elaborar projetos como The Red e Perfect Velvet, que cumpriram a proposta e, na minha opinião, até superaram as expectativas, apresentando alguns dos refrões e melodias mais cativantes e divertidas que eu já ouvi no K-pop, e frequentemente composições bem ambiciosas e elegantes que fogem até mesmo do padrão da alta classe desse campo artístico. Por conta disso, a Red Velvet é um dos poucos grupos de K-pop que eu vejo receber clamor legítimo até mesmo de críticos e nerds de música fora dessa bolha. E eu acredito que até o final da década passada, as meninas tinham de tudo para expandir ainda mais essa influência e poder que possuíam. No entanto, a sorte infelizmente escolheu trabalhar contra o sucesso delas, já que no final de 2019 a integrante Wendy sofreu um acidente pesado durante ensaios para apresentações. Por si só, isso já iria reduzir bastante as atividades do coletivo, mas adicione ainda uma pandemia em 2020 e assim temos uma quase pausa nas atividades da Red Velvet, que durou alguns anos. E eu falo quase pausa porque tecnicamente elas ainda participaram de uma ou outra soundtrack por aí, e duas delas até lançaram um pequeno projeto de duetos, mas no que se refere a lançamento sério sobre o nome do grupo, só teve coisas como Queendom e o Bloom, e mesmo esses na verdade eram só mini álbuns barra EPs ou compilações. Enfim, o que eu quero dizer é que faz muito tempo desde o último grande projeto de estúdio delas, e se esse vídeo existe é porque finalmente a espera acabou e podemos seguir em frente. Então, como de costume, like e se inscreve no canal apenas se você quiser, é claro, e vamos tirar a dúvida. Red Velvet, esse vai ser um retorno grandioso ou será que era melhor só deixar a nova geração assumir o controle? É isso que vamos conferir. Bom, aqui estamos nós com o Chill Kill, mais um highlight importante desse mês para o mundo do K-pop, e como eu falei agora há pouco sobre a diferença entre o lado Red e o lado Velvet, eu acho que faria bastante sentido eu começar explicando sobre qual desses estilos nós vemos predominante nesse LP, mas na verdade, pessoal, por mais que eu tenha visto algumas pessoas da comunidade afirmando que esse projeto é mais um para o som maduro e sério, eu pessoalmente não acho que eles estão errados, mas acredito que as propostas parecem bem mais equilibradas entre si do que eu esperava. E se eu soubesse disso antes de ter ouvido o álbum, eu admito que teria ficado com o pé atrás, porque de fato, para um projeto de estúdio mesmo, seria uma mudança bem perceptível que poderia deixar as músicas inconsistentes entre si, mas para minha alegria isso não acaba sendo o caso, e como resultado temos o que eu acredito ser um dos melhores lançamentos desse campo musical do ano inteiro. Indo para as músicas, eu quero começar com Knock Knock Who's There, que tem um título bem bobinho, mas não se enganem por isso, porque na minha opinião é uma das melhores do álbum. Eu gosto muito da produção meio sombria e invernal dela, que parece literalmente um meio termo de vibe de Halloween com Natal, ou seja, perfeito para esse período do ano. As cordas dão um tom dramático impressionante, as harmonizações vocais das meninas na intro e no outro ficaram muito bonitas, e o refrão é super memorável. E logo em seguida já recebemos mais uma track muito boa, Underwater, que a princípio tem uma atmosfera mais flutuante e lenta, o que faz bastante sentido considerando seu nome, e abre bastante espaço para as performances delas. Mas eu aprecio também o jeito como isso se contrasta com a batida bem pesada e o baixo distorcido, que vai ganhando mais volume na ponte. Toda essa composição dá um charme bem único para a música. Will I Ever See You Again é mais uma da qual eu possuo uma visão bem positiva. O começo minimalista com efeitos satisfatórios ficou bem bonito, e eu gostei muito das melodias que a Irene e a Joy, e posteriormente a Wendy e a Seogi cantam no pré-refrão. Por si só isso já é bem agradável, mas o jeito que tudo explode na hora do refrão, com sintetizadores gigantes e antêmicos, ficou simplesmente incrível. Facilmente um dos maiores destaques da tracklist inteira. Essa sequência de acertos segue viva na Nightmare, que retorna com a atmosfera mais invernal e cartunesca, com uma batida bem presente e uma série de efeitos elegantes de fundo. É uma track bem simples, mas divertida mesmo assim. Em contrapartida, Iced Coffee conta com um instrumental que definitivamente não é simples. Ela segue uma estrutura até semelhante à da Will I Ever See You Again, tendo um começo calmo, mas eventualmente evoluindo para um som muito mais ambicioso no refrão. Mas nesse caso, esse som em questão é todo um apoio orquestral para as meninas, que ficou muito chique e bonito. Sim, aquela linha principal do You Got Me Like Iced Coffee é bem questionável, mas ignorando isso, todo o resto da música é excelente. E agora a gente entra em uma sessão
rápida, mais interessante, com um direcionamento bem mais explícito para o pop mesmo, começando com a One Kiss, que ao meu ver é disparado uma das mais dançantes e animadinhas do projeto. Isso não é uma coisa ruim, porque felizmente as garotas da Red Velvet são muito boas para fazer refrões cativantes, e essa música acaba sendo apenas mais uma demonstração disso. Gosto bastante do baixo, das batidas e performances mais energéticas delas, que realmente tiram proveito da dinâmica em grupo, mandando e devolvendo linhas umas para as outras. E Bulldozer também segue toda essa direção, apesar de ser consideravelmente mais pesada e agressiva com sua melodia principal e todos os efeitos de coisas quebrando no fundo. É mais uma parte bem descontraída e divertida que já encerra essa sessão cativante, o que é uma pena porque eu gostaria de ter ouvido mais do que elas tinham para oferecer. E sobre as que faltam, Chill Kill não foi exatamente um single, mas considerando que carrega o mesmo título que o LP e até ganhou um videoclipe na estreia, ela acaba sendo a música tema desse lançamento. Tem bastantes coisas acontecendo no instrumental, mas tudo isso é bem organizadinho na composição da track, que começa com cordas dramáticas, um baixo sintetizado pesado e uns efeitos de sino na batida, levando para melodias eletrônicas travadas no refrão e eventualmente chegando em notas bem brilhantes de sintetizador, principalmente na ponte perto do final. Eu não vou mentir, uma parte de mim realmente queria ter ouvido como a faixa teria ficado se mantivesse aquele som mais noturno do início, porque eu não curti muito aqueles Hey e Yuhu super animadinhos e agudos no refrão, mas isso não chega ao ponto de ser um incômodo, só seria a minha preferência. E as últimas duas faixas acabam se dedicando a um som notavelmente mais suave e tranquilo. Eu admito que não são exatamente as minhas favoritas, mas não deixa de ser uma conclusão apropriada para o projeto. Primeiramente vem a Wings, que começa com elas cantando em coro de um jeito muito bonito, mas o resto da track acaba seguindo um molde de R&B com K-pop bem padrão e básico, que não soa ruim, mas comparado a todo o resto é provavelmente a mais esquecível. E por último a Scenery, que também possui uma atmosfera calma, mas pelo menos se destaca mais que a anterior com sua produção fortemente baseada em notas acústicas ensolaradas, acompanhadas de piano, que em algumas partes até dá uma certa impressão de lounge, que eu curti bastante. De novo, pode não ser uma que eu vou voltar para ouvir depois, mas ainda é um jeito agradável de fechar a tracklist. Mas enfim, senhoras, senhores e outros, pela ausência de muitas coisas negativas que eu falei, acho que já fica bem claro que sim, eu gostei bastante do LP, não é o meu favorito do grupo e eu pessoalmente ainda fico interessado em ouvir como todas as faixas funcionariam em uma direção mais unânime, ou pelo menos se tivesse um balanço mais justo com os momentos dançantes e animados, mas mesmo assim, considerando o conteúdo oferecido, eu acho que está ótimo. A paleta de sons delas é bem enfatizada, aproveitada e diferenciada de outros grupos do mainstream, as dinâmicas dentro do grupo são divertidas e talvez com exceção ao finalzinho, em momento algum a energia das tracks desacelera ou entra em estagnação. Fico bem satisfeito com esse trabalho e espero que ele seja bem recebido entre essa nova onda de fãs de K-pop, porque ao meu ver, elas merecem bastante tudo isso. Mas fechando esse negócio, Chill Kill é um belo retorno da Red Velvet para lançamentos sérios de álbuns, chega muito perto, mas não é um que eu julgo como essencial e fundamental para sua vida. As minhas músicas favoritas aqui foram Will I Ever See You Again, Knock Knock Who's There, One Kiss, Underwater e Iced Coffee. Se eu tivesse que mudar o álbum, eu cortaria Wings. Se puderem, deixem o like, compartilhem o vídeo e se inscrevam no canal. E claro, por último, mas não menos importante, se eu tivesse que dar uma nota para Chill Kill, de 0 a 10 eu dou mais um 8,25, beleza? Eu espero mesmo que elas consigam voltar ao ritmo de LPs com esse padrão de qualidade. Mas por enquanto vai ser isso mesmo, lembrem-se que tudo aqui é só minha opinião. Até a próxima e falou!